Mateus capítulo 21, versículos 12 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes, os escribas, viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Deus Santo, graças te damos pela tua palavra, Pai, te pedimos que tu venhas, ó Senhor amado, falar conosco por meio dela, ó Deus. Que tu venhas, ó Senhor amado, operar em nós, ó Pai, e assim, ó Senhor, marcar a nossa vida, esses nossos dias, ó Senhor, com a tua presença, pela tua palavra, Pai, sempre nos mostrando, ó Senhor amado, a direção em que devemos rumar. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, que por meio dessa palavra geral, pregada de modo genérico, haja, ó Senhor amado, por obra do teu Espírito, ó Pai, especificidade, particularidade para cada um de nós, ó Senhor, pessoalidade na tua palavra para cada um de nós. Nós te pedimos isso, Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. No meio do ministério do Senhor Jesus, aliás, mais para o começo, quando João Batista foi preso, nós vimos que o Senhor Jesus se afastou da Judéia e passou a pregar na Galiléia, em Decápolis, naquela outra região mais afastada um pouco de Jerusalém, retornando apenas para a Páscoa, a festa judaica. Agora, passados já 3 anos de ministério, aproximadamente, ele volta para a região de Jerusalém. E ele volta agora com uma atitude diferente em relação à que tinha antes. É bom nós lembrarmos que antes o Senhor Jesus, se você reparou, em vários capítulos aqui, em vários textos que nós lemos aqui de Mateus, nós vemos Jesus curando pessoas, operando milagres e dizendo para as pessoas para não falarem nada para ninguém. Devolvendo as pessoas, dizendo, olha, não entra na cidade agora, olha, não fala com ninguém, olha, não diga o que aconteceu. Ou seja, de certo modo, ele foge de uma certa popularidade que poderia lhe ser dada, mas era inconveniente para o momento, era inconveniente porque era o tempo dele continuar pregando e cumprindo a vontade do Pai. Nós vimos também que quando Jesus opera um milagre multiplicando pães, as multidões começaram a seguir a ele, e queriam até mesmo aclamá-lo rei em algum momento, justamente porque ele tinha feito um milagre, ou seja, todo mundo, esse era o tipo de rei que todo mundo queria, além de não cobrar imposto, ainda dá pão. Então, é mais ou menos o que se percebe da reação das pessoas naquele momento. Mas agora ele volta para Jerusalém e ele vem para comer, ele vem para participar da última Páscoa dele. Ele vem já dizendo aos seus discípulos que ele estava indo, que importava que o Filho do Homem fosse para Jerusalém, que ele fosse entregue às autoridades, que ele fosse morto. Ele vai preparando os seus discípulos e agora ele vem para o desfecho do seu ministério terreno, do seu ministério, digamos assim, no Cristo encarnado entre nós. E ele, então, ao se aproximar de Jerusalém, como nós vimos algumas semanas atrás, ele entra em Jerusalém de modo triunfal. Ele não armou o triunfo, as pessoas que celebraram a sua chegada, não é isso? Ele vem cumprindo e vem sinalizando pelo cumprimento de várias profecias quem era aquele que estava vindo a Jerusalém. Agora o rei,
o rei da glória, não o rei político, não o rei do Estado, não o rei dono da autoridade sobre o povo, mas o rei da glória vem de fato ao seu povo, ele vem para cumprir o propósito e a promessa, a promessa messiânica que desde tempos antigos havia sido feita ao povo judeu, e ele entra então triunfalmente em Jerusalém, e ele vai dando cumprimento a várias profecias, e ele entra no templo, e ele ao entrar no templo ele encontra uma situação que o leva a uma reação que causou um certo burburinho, um certo tumulto. O mesmo Cristo que andava, de certo modo, pregando fora das cidades, ajuntando pessoas fora das cidades e não dentro das cidades, o mesmo Cristo que pediu sigilo sobre curas e milagres que ele operou, agora ele entra e toma uma atitude que atrai toda a atenção sobre ele naquele momento. Mas ele não fez com o propósito de atrair a atenção, simplesmente ele já não estava mais escondendo quem de fato ele era, ele já não estava mais, digamos assim, omitindo a todos quem de fato ele era e qual era o seu propósito. Ele entra no templo, e o templo, é preciso a gente entender o seguinte, o templo não era um imóvel fechado, era um complexo de mais ou menos 50 mil metros quadrados. Um complexo de edifícios e de áreas, de pátios, que tinha no seu centro o templo propriamente dito, o lugar de sacrifício, onde só os sacerdotes podiam entrar, mas tinha toda uma área cercada, que era de vários outros tipos de edificações e pátios, onde as pessoas vinham para cultuar a Deus, porque o judeu comum não entrava no templo propriamente dito, no local que era reservado apenas para os sacerdotes. Ali eles vinham para sacrificar, e o seu sacrifício era feito na área interior do templo, onde eles não tinham acesso, onde só os sacerdotes tinham. Mas quando Jesus entra no pátio mais externo, que é o pátio dos gentios, o que era o pátio dos gentios? Era um lugar reservado para aqueles que não eram judeus, mas que vinham adorar a Deus, mesmo sem serem judeus de nascença, ou seja, os prosélitos, aqueles que eram recém-convertidos de outros povos, podiam vir para aquele lugar e adorar naquele lugar. Só que os sacerdotes que eram vamos dizer assim, da corrente dos saduceus, que eram do partido dos saduceus, podemos dizer assim, melhor explicando, eles dominavam toda aquela área e eles permitiam, ou provavelmente até mesmo tiravam algum proveito financeiro da exploração do comércio naquela área do pátio dos gentios. Então o que acontecia? Aquele comércio que Jesus jogou pelo chão era um comércio necessário, era um comércio importante. Ele apenas estava no lugar errado e ocupando um espaço que não era para aquilo. Então, o que acontecia? Era necessário que as pessoas que vinham de longe, de outras terras, de outros países, que caminhavam dias, às vezes semanas para chegar em Jerusalém, é necessário que eles pudessem chegar em Jerusalém e pudessem trocar as moedas da sua terra natal por moedas que fossem aceitas no templo, já que a pessoa tinha que pagar para fazer o sacrifício, eles tinham que dar uma oferta de 2 dracmas, que seriam 4 dias de trabalho, 4 diárias de trabalho, uma vez anualmente, para poder fazer como parte do seu louvor e do sacrifício. Eles também tinham que comprar animais para serem sacrificados no templo, porque uma pessoa que tivesse um bode, vamos dizer, um cara que fosse um criador de ovelhas, cabritos, ele vai escolher lá na terra dele, a mais de 1 mês de distância de Jerusalém, ele escolhe o melhor dos seus animais para sacrificar no templo. Esse animal ia ter que andar 1 mês, ia chegar no templo magro, feio e fraco, não pareceria de modo nenhum melhor. Então o que a pessoa fazia? Provavelmente ela vendia algumas coisas na sua terra e ela chegava então no templo e ela comprava um animal em bom estado, bonito, que realmente dignificasse o Senhor, para que ele fosse sacrificado. Então aquele era um comércio usual e tinha sua função. Mas o problema é que ele estava no lugar errado, ele impedia a atividade principal daquela área do templo, que era a oração, que era o culto a Deus. Aquilo que foi colocado ali dentro
como algo que deveria ajudar a promover o culto a Deus, na verdade estava atrapalhando, porque virou um grande comércio, uma zoeira de gente gritando, dizendo que o preço disso é aquilo, que aquilo está mais barato que aquilo. Virou uma feira. E não havia mais condição das pessoas orarem. E os judeus e os saduceus foram maus, porque eles colocaram isso justamente no lugar onde ficavam aquelas pessoas que não se sentiam fortes o suficiente para reclamar. Porque se eles colocam no lugar onde os judeus iam adorar, certamente a confusão tinha acontecido já. Mas ali era o lugar do estrangeiro, ali era o lugar da pessoa que não tinha autoridade, ali era o lugar da pessoa que era até meio desprezada pelos judeus. Eles toleravam porque Deus mandou tolerar, mas eles não estavam nem aí. Então, além de tudo, era uma situação covarde, onde abusavam da fraqueza ou da falta de força moral ou da falta de poder político daquelas pessoas, de poder de reclamação, enfim, de qualquer sentimento de um direito de estar ali e encher aquele lugar com cambistas, com animais, com toda sorte de coisas, assim retirando do pátio dos gentios a sua função principal, que era todas as nações, todas as pessoas de todas as nações que quisessem vir adorar a Deus, pudessem vir adorar naquele lugar. Então Jesus ali pratica um ato profético. Em primeiro lugar, ele limpa e abre um espaço real para todas as nações. Isso é profético, porque obviamente todas as nações não iam ocupar aquele lugar só porque ele removeu os cambistas. Ele abre espaço, ele está, ao expulsar ali os cambistas e os que vendiam coisas, ele abre espaço, ele limpa o espaço destinado a todas as nações, indicando que agora o evangelho, agora a mensagem, agora o propósito de Deus se estenderia a todas as nações, não mais aos judeus, mas de fato a todas as nações. Aquilo que os judeus fracassaram em fazer, que foi estender a vontade de Deus, estender a lei de Deus, estender o conhecimento de Deus a outras nações, e fizeram isso por negligência, por omissão e até por maldade. Aquilo que eles deixaram de fazer, agora Jesus profeticamente abre espaço, banindo do lugar destinado aos gentios, banindo do lugar destinado aos gentios aqueles que ali ocupavam o lugar erradamente, com a autorização dos sacerdotes, mas ainda assim de modo errado e contrário à vontade de Deus. O problema não era atividades que eles praticavam. O problema não era eles fazerem câmbio, o problema não era eles venderem animais, o problema era onde eles estavam fazendo isso. Era o que eles estavam fazendo. Então, meus irmãos, nós temos que pensar um pouquinho sobre isso também, trazendo para a nossa própria realidade também. Não é? Existem coisas que são lícitas, mas não são lícitas em determinadas condições, em determinadas situações. A licitude ou não de alguma coisa, o fato de alguma coisa ser correta ou não ser correta, não é apenas no fato em si, mas é também quando e onde se faz. Entende? Quando e onde se faz. Então, a casa de Deus é lugar de oração. A casa de Deus é lugar de reflexão na palavra de Deus. A casa de Deus é lugar onde nós vamos buscar o Senhor. A casa de Deus não é lugar de outra coisa qualquer. Coisas que são lícitas fora das portas, não são lícitas cá dentro, porque simplesmente fogem ao propósito. Né? Não há problema nenhum de você fazer por exemplo, né? Um show gospel. Vai lá, aluga um teatro, faz lá. A casa de Deus é lugar de oração. Não é que uma pessoa não possa vir aqui e cantar as músicas do seu repertório, mas nós temos que trazer isso para dentro da realidade da casa de Deus. Ou seja, de fato, nós devemos estar fazendo alguma coisa em louvor e adoração a Deus. Amém? De fato, nós devemos estar fazendo alguma coisa que traga edificação para o corpo de Cristo, e não apenas movimentação, agitação ou barganhas de que natureza forem. A atividade política, por exemplo, é uma atividade lícita, é uma atividade necessária para o nosso sistema político, é necessária ao governo de uma nação, ela é necessária, mas a casa de Deus é casa de oração, não é lugar de política. Entende? A casa de Deus é casa de oração. É casa de cultuar e de adorar o Senhor. Não é que a atividade em si seja errada em princípio, mas se ela está praticada aqui dentro, ela está errada. Entende? Política partidária, trazer candidato. Eu gosto muito de uma história que me contaram, que uma pastora, né, acho que foi Valnice Milhomes, com todas as discordâncias que eu posso ter da teologia e da doutrina dela,
colocaram ela numa cilada, convidaram para pregar numa igreja, e quando ela foi lá pregar na igreja, chegou lá, tinha um político. E chamaram o candidato lá em cima lá, e pediram a ela para orar por ele. Ou seja, deram uma saia justa nela. Né? Ela pode dizer que era pastora, né? Então saia justa para ela fica bem. Não ficaria bem para mim. Mas deram uma saia justa nela. E ela entrou, subiu, impôs as mãos naquele homem e disse: Senhor, se esse homem é da tua vontade, promova-o, se não, remova-o. E essa foi a oração que ela fez. Uma peça de retórica de humor excelente e que expressava toda a impropriedade também daquele momento. Obviamente não era bem o que as pessoas esperavam, mas certamente foi uma oração honesta, sincera e válida. Né? Sincera e válida. A casa de Deus não é lugar dessas coisas. A casa de Deus não é lugar dessas coisas. Não que um político não possa entrar, mas ele vai entrar aqui como ovelhinha, sente no seu lugar e vai ouvir a palavra de Deus. Quiser oração, eu oro por você. Aqui não. Aqui não, porque não é casa de comércio. Entende? Então, nós temos que trazer para a nossa vida espiritual e trazer para os momentos da nossa vida espiritual a adequação de cada um ao propósito para o qual ele serve. Em todas as coisas, gente. Em todas as coisas. Por exemplo, se eu fosse com essa roupa para a praia, você ia achar esquisito? Mas quando alguém entra aqui com uma roupa que parece roupa de praia, eu também tenho o direito de achar esquisito, está errado. Entende? Né? Ir para a praia de terno é errado, ir para a igreja de maiô é errado, ninguém vem não, graças a Deus. Mas eu estou só dizendo a propriedade das coisas, entende? Então, quando você vai para a casa do Senhor, você tem que pensar se a maneira como você está é apropriada ao ambiente que você está. Para quê? Para que a sua conduta não cause nenhum empecilho àquilo que se vai fazer no lugar. Você pode estar vestido com a roupa de gala, coberto, só aparecem os dedos. Mas se a sua roupa chama muita atenção, se eu chegasse aqui agora com um paletó de lantejoulas, eu estaria tão vestido quanto estou, mas ainda assim seria inapropriado. Né? Só faria isso se fosse uma provocação à sua reflexão, mas não como um ato normal, podia fazer até como um ato profético ou provocativo, né, para levar uma reflexão, mas como um ato comum, não está certo. Não está certo, não é o lugar apropriado para isso. Aliás, eu não sei onde é que haveria um lugar apropriado para se usar um terno de lantejoulas, mas nem sei se esse é o nome, né? Tem strass também, tem umas coisas assim, não é isso? As mulheres aí que sabem melhor do que isso, né? Me desculpem se eu estou falando de alguma coisa que não faz sentido, mas também não faria sentido vestir tal coisa. Então, veja, a casa do Senhor, ela é um lugar apropriado para quê? Para adoração, para comunhão com Deus, para comunhão também com os irmãos, por que não? E é um lugar onde a gente deve ter como princípio básico que todas as nossas atividades devem estar voltadas para a edificação do corpo de Cristo, para a exaltação do nome de Deus em nossas vidas. Amém? Não há lugar para essas outras coisas. Entende? Por isso eu estava falando aqui, até enfatizei, não é? Mas quando a gente faz alguma coisa aqui, a gente faz com propósito. Então, por favor, me dê o crédito, né, de pelo menos imaginar a priori que se o pastor está fazendo, tem um propósito por trás disso, tem uma vontade por trás disso, que é a promoção daquilo que Deus quer que seja promovido em nossas vidas. Então, não é... Às vezes uma pessoa fica assim, às vezes acontece, né? Uma pessoa vai dar um cartãozinho para o irmão, o outro diz, não pode ter comércio na casa. Querido, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de roubar do lugar. Tá? Roubar do lugar a oportunidade, ou roubar das pessoas a oportunidade que o lugar, de fato, proporciona ou deveria estar proporcionando. Assim também na sua casa. A sua família, ela deve ser edificada também com bases cristãs. E a gente não pode dar lugar à nossa casa àquilo que é impróprio para a família. Então, tem certas coisas que às vezes as pessoas se toleram, se permitem, que acabam desvirtuando a função daquilo. Hoje em dia me dói muito, assim, às vezes me incomoda até. Aliás, até deixou de incomodar um pouco nos últimos tempos, porque de tanto você ver repetir, às vezes você para de refletir sobre aquilo. Anos atrás, ou até, 20 anos atrás, quando você ia a um casamento,
Uma festa de um casamento, geralmente era um lugar onde podia até ter uma música lá no fundo, mas as pessoas estavam sentadas e conversando. Hoje em dia, Pai do céu, parece que você está dentro de uma boate. Bom, como festa de casamento não é obrigatório, não é normativo na Bíblia, então, obviamente, cada um faz dela o que quiser. Mas a gente tem que trazer para uma ocasião tão importante, tão especial como essa, trazer para dentro dessa situação, ou a partir dessa situação, que é a situação do casamento, de uma celebração de casamento, uma confissão da nossa fé. As coisas mais importantes, os atos mais importantes da nossa vida, as coisas mais marcantes da nossa vida, devem ser recheadas de significado divino, para que isso sirva de pregação a outros. Tem gente perdendo oportunidade, botando a Madonna para cantar, quando deveria estar botando música cristã para pregar. Botando músicas, às vezes até mesmo imorais, quando deveria estar celebrando a Cristo, porque o seu casamento deve expressar a vontade de Deus para um casamento. Então, aquela celebração que marca aquele momento deveria também estar expressando isso. Sempre que eu vou fazer um casamento, aqui eu sempre falo para os noivos, olha, eu quero saber quais são as músicas que você vai escolher. Eu quero ouvir. Porque músicas são muito marcantes dentro de uma cerimônia. São muito marcantes. E nós temos que garantir que todas elas sejam, no mínimo, neutras. Mas melhor ainda, que contivesse uma mensagem que abençoasse as pessoas que estão presentes, porque você traz para a casa do Senhor no seu casamento dezenas de pessoas que são, às vezes, alheias à fé, e é uma oportunidade. Se tem um ajuntamento, então é hora de falar de Cristo, é hora de evidenciar quais são os fundamentos da nossa vida. Faz do teu aniversário uma celebração cristã. Não vai comemorar o teu aniversário num lugar que não expresse, ou numa situação que não expresse. Entende? Eu sei, eu estou ampliando até em muito, porque não existe na Bíblia norma para festa de aniversário, nem para festa de casamento. Mas aproveita cada oportunidade que é marcante e que atrai outras pessoas para transformar aquilo, ou declarar por meio daquele ato, por meio daquela celebração, quem é o teu Senhor, como é que você vive, que você não vive como o espírito desse mundo manda, mas você vive segundo a vontade de Deus. Expressa Cristo. Sabe por quê? Porque você é templo do Espírito Santo. Não é apropriado que um templo do Espírito Santo esteja fazendo, ou agindo, se portando, ou se locando em lugares, em situações que não representem, ou que não expressem, no mínimo, reverência, no mínimo, respeito e temor de Deus. Sem contar a glória. Você é templo do Espírito Santo? Então não deixa o teu templo virar lugar profano. Não leva o teu templo, já que é um templo portátil que anda por aí, não leva o teu templo para onde ele não deve ir. Não faça essas coisas. Cada coisa no lugar apropriado. E o servo de Deus, os filhos de Deus, devem viver de modo apropriado em todo lugar onde vão. Amém? Então, é só uma ampliação aqui do sentido para que a gente examine isso também. Agora, quando ele entrou naquele lugar e ele derrubou a mesa dos cambistas, ninguém ousou criticá-lo sobre aquilo, porque evidentemente aquilo estava errado. Ninguém enfrentou Jesus por ter virado as mesas dos cambistas, porque era evidente, era claro que aquilo estava errado. Não havia moral para ninguém criticá-lo, porque o argumento dele foi um argumento fatal. Finalizou. Ele disse, olha, aqui a palavra de Deus diz que a minha casa é casa de oração. A casa de Deus é casa de oração, não é lugar de covil de salteadores, não é lugar para essas coisas. Ninguém reagiu a isso. Mas vieram a ele cegos e coxos que se aproximaram, viram aquela situação, reconheceram Jesus, ouviram quem ele era e se aproximaram. E aqui diz que Jesus os curou ali mesmo no templo. Agora, ele não está mais dizendo para ninguém, olha, não fala para ninguém. Agora ele fez isso na frente das autoridades. Agora ele exerceu o seu ministério, também por meio de sinais e prodígios, bem dentro do templo.
E então as crianças, né, diz aqui a palavra de Deus, que as crianças gritavam, Hosana ao filho de Davi, como gritaram, né, as pessoas quando Jesus entrou na cidade triunfalmente. Gritar Hosana ao filho de Davi, chamar Jesus de filho de Davi, era dizer que ele fazia parte da linhagem real. Já falamos sobre isso na semana passada, retrasada, não sei. Era assumir que ele fazia parte da linhagem real, que ele era um virtual pretendente ao trono, isso na mentalidade daqueles que estavam olhando. Então isso, de certo modo, ameaçava as autoridades locais, mas o povo começou a dizer isso, dizer, olha, Hosana ao filho de Davi, começaram a proclamá-lo como filho de Davi, o que também queria dizer que ele era o Messias, o indicava como Messias, porque o Messias, ele era da casa de Davi, ele seria da casa de Davi profeticamente, e ele operaria também sinais e prodígios, e agora as pessoas estão dizendo isso. E aí os sacerdotes, ao ouvir as crianças dizerem isso, agora eles tinham alguma coisa para acusar. E eles se aproximaram de Jesus, e eles ficaram indignados, e eles perguntaram a Jesus, você está ouvindo o que eles estão dizendo? Essa não é uma pergunta que apela para... não é uma pergunta para saber se Jesus tinha uma boa audição, se ele estava escutando, se ele estava desatento eventualmente. O que eles estão dizendo retoricamente é, mande essa gente calar a boca, isso que eles estão falando, não pode dizer. Você não pode passar diante deles como Messias. Você não pode deixar que eles digam essas coisas sobre você. Isso é blasfêmia. É o que eles estão dizendo no final das contas. Eles disseram, você não está ouvindo o que eles estão dizendo. Eles queriam que Jesus repreendesse as pessoas pelo que elas estavam dizendo. As crianças, pelo que elas estavam falando. Mas Jesus, então, profeticamente, apresenta mais uma vez na palavra de Deus, a razão das coisas estarem acontecendo ali. Olha, você conhece a palavra de Deus? Olha o tamanho da Bíblia. Só segura assim, de Mateus para lá, o lado mais fininho, é o Novo Testamento. Mas a parte de cá é tudo o que judeu tinha que saber. A lei e os profetas. É tudo o que o sacerdote tinha que saber. Você espera que o seu pastor saiba disso aqui? É difícil para chuchu, é muita coisa para saber, sabe? Mas, pela graça de Deus, Os sacerdotes não enxergavam, não conheciam, ou não tinham como retrucar naquele momento. Provavelmente, eles jamais se lembrariam disso, mas Jesus lembrou-os daquilo que estava acontecendo naquele momento. E numa sabedoria, obviamente, completa, e um conhecimento completo da palavra, que ele mesmo inspirara desde a eternidade, ele disse para ele, olha, da boca de pequeninos e crianças de peito, vocês nunca leram isso? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Mais um acontecimento profético que Jesus aponta, e que faz calar os seus acusadores naquele momento. Ficaram sem autoridade, sem moral. Ele disse, olha, da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Está escrito. Está escrito. E se está escrito, então não pode ser contradito. Entende? Então, quando eles vieram interpelar Jesus, Jesus apontou para eles mais um cumprimento profético. Isso que está acontecendo porque Deus, desde a eternidade, determinou que acontecesse nesse momento. E eles questionavam, então, na verdade, a autoridade, estavam questionando, na verdade, a autoridade de Cristo, de fazer todas aquelas coisas. Mas a sua autoridade estava expressa, estava clara e evidenciada pelos milagres, sinais e prodígios que ele estava operando. Porque qual é o ser humano que pode curar alguém? Qual é o ser humano que pode curar um cego? Com uma oração. Não é isso? Quem é que pode fazer tais coisas? A ciência se desenvolveu, mas eu não conheço ainda um médico que põe a mão na cabeça de alguém e diz, seja curado, e a pessoa é curada. A ciência até permite alguns tratamentos que revertem alguns problemas bem sérios, mas naquela época a medicina era charopada, literalmente. Misturava algumas coisas, dá para lá, empurra daqui, aperta daqui, e era isso que se tinha para fazer. Então, a autoridade de Jesus está expressa, está clara, era inquestionável, mas aqueles homens não queriam enxergar.
Eles só tinham em mente o seu sistema religioso, eles só tinham em mente aquilo que eles consideravam que era o que eles deveriam fazer, só tinham em mente o seu benefício, o seu status, não estavam prontos para ouvir. E é assim mesmo, gente. Quando nós não nos chegamos diante de Deus para aprender, quando nós não nos aproximamos com humildade no coração, a gente não enxerga, a gente não ouve, a gente não entende. Por isso que a palavra de Deus às vezes parece inócua, sem efeito nenhum para aquele que se perde. Porque simplesmente ele não quer enxergar. Se os olhos são bons, todo o corpo é luminoso, mas se os olhos forem maus, se os olhos estiverem em trevas, tudo que há numa pessoa estará em trevas. E é assim que a palavra de Deus para você faz todo sentido e para muitos outros, mas para outros tantos, ou muito mais ainda, não faz sentido nenhum. É loucura, é tolice, é fanatismo, é coisa de gente que não sabe o que faz. Ou coisa de gente que não sabe, manipular. Que não sabe o que é manipulação. Não, isso é porque os pastores fazem lavagem cerebral. Olha, até queria, se você me emprestasse seu cérebro um sabão que limpasse ele de coisas ruins, eu faria o esforço. Né? Mas não é possível, não é isso? Nem tão pouco em tão pouco tempo. E tão pouco de um modo tão aberto. Mas eles têm que explicar alguma coisa, têm que apresentar alguma razão para que tantos sigam a Cristo, mesmo sendo seguir a Cristo tão oposto à vida que eles procuram. E aí então, meus irmãos, é coisa de gente maluca, é coisa de gente burra, é coisa de gente que não sabe de nada, de gente ignorante, não é isso? É coisa de gente fraca, que é influenciada, é coisa de qualquer coisa que eles possam justificar, quando, na verdade, a mesma palavra que eles hoje rejeitam será proferida diante deles no dia final. E eles terão que dar conta de por que não se renderam à voz que ouviram, porque não partiram do ponto de ouvir aquela voz para entregar e render as suas vidas para serem transformadas. Porque entre nós tem gente de todo tipo. Pessoas de todo tipo, de todas as nações, de todo jeito, são chamadas diante do Pai. Porque, em algum momento, os seus corações foram quebrantados. E nós estamos dispostos a aprender. Só aprende quem quer aprender. Às vezes não queriam aprender. Eles queriam ensinar o jeito deles, simplesmente. E não aprender de Deus o que Deus queria para as suas vidas. Amém? Por isso eles estão aqui atacando a Jesus, dizendo, você está vendo o que eles estão falando? Você não ouve o que eles estão dizendo? Porque para eles soava como blasfêmia. Mas aquelas crianças, partindo do ponto da sua própria pureza, o que elas viam eram milagres acontecendo. O que elas ouviam era a palavra de Deus. O que elas viam diante de si era maravilhoso demais para que elas se calassem e não dissessem Hosana ao filho de Davi. Que o povo de Deus seja como criança, né? E tenha aquilo que Jesus tem feito em nossas vidas como maravilhoso demais para que nós nos calemos. Não dá para nos calarmos. Nós temos que continuar dizendo Hosana ao filho de Davi. Nós temos que continuar dizendo, né? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós temos que continuar dizendo, Ele de fato é Deus. Nós temos que continuar dizendo, ouvi, ó terras, né? O Senhor é Deus, Ele é o nosso Deus. Amém? Vamos orar? Deus Santo, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Porque nós, ó Senhor amado, vivemos no meio de um povo, ó Pai, que muitas vezes, ó Senhor Jesus, rejeita a Tua voz, a Tua vontade. E a mensagem deles, ó Senhor amado, entra pela nossa casa, entra pelos nossos telefones, entra pelos nossos computadores, entra pelos nossos rádios, entra pelas nossas televisões, entram pelos nossos ouvidos nas ruas mesmo. E muitas vezes, ó Senhor, nós temos, ó Deus amado, deixado que o mundo deforme a nossa compreensão de quem nós devemos ser diante de Ti. Deus Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Senhor amado, a trazer para a nossa vida, ó Pai, o sentido apropriado de cada coisa, Pai. Que nós saibamos, ó Senhor amado,
tratar cada coisa com a prioridade que lhe é devida. Se é prioridade, então em primeiro lugar. Se não é prioridade, então que fique para o resto, para trás. Senhor amado, que nós não andemos embarcados, ó Deus, nas ideias proferidas, ó Pai, que fazem coisas parecerem importantes e relevantes quando elas não são de fato, e que procuram tirar a relevância daquilo que de fato é relevante. A Tua palavra é relevante. Deus Santo, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Senhor amado, trazer para esse templo interior que cada um de nós somos, um senso, um desejo contínuo de adoração a Ti, ó Deus. Que nós possamos, ó Senhor amado, agir de modo apropriado, Pai, não pervertendo o sentido das coisas, porque todas as coisas que Tu criaste são boas dentro do propósito para o qual foram feitas, mas quando são pervertidas, quando são mudadas, quando o seu significado, o seu lugar, o seu status é mudado, então, Senhor amado, aquilo que era bom e aproveitável ou proveitoso pode se tornar veneno mortífero. Deus Santo, em nome de Jesus, que ao entrarmos na Tua casa, Pai, ouçamos a Tua voz, a Tua palavra que diz: cuida dos teus pés quando entrares na casa do Senhor. Cuida dos teus pés, vê lá como você anda, vê como você procede dentro da casa do Senhor. Senhor amado, que ao entrarmos aqui, ó Deus, nós tenhamos cuidado, ó Senhor. Cuidado de entrar para de fato fazer aquilo que é o propósito de estarmos nesse lugar. Não sentarmos, ó Senhor amado, com pensamentos vazios, divagando, ó Senhor, apenas por uma repetição religiosa de coisas que aprendemos a fazer. Mas que entremos aqui, ó Pai, com o intuito, com o desejo de ter um encontro real com Deus vivo e glorificar, ó Senhor amado, aquele que nos salvou e nos tem dado herança. Deus Santo, em nome de Jesus, põe reverência no nosso coração, Pai, para que ao entrarmos na Tua casa, ó Pai, saibamos que estamos num lugar especial nesse mundo. Não por ser geograficamente ou não por fisicamente ter sido separado para isso, mas porque é um lugar onde nós cumprimos um propósito Teu, de nos unirmos com os irmãos para juntos glorificarmos a Ti, ó Pai. Porque todo canto dessa terra pode ser usado para isso, ó Deus. Mas o lugar que nós separamos para isso não pode ser usado para outra coisa. Para que aquele que entra não seja frustrado na sua busca. Para que aquele que vem à casa do Senhor não seja impedido de adorá-lo por causa de qualquer atitude de quem quer que seja. Deus Santo, em nome de Jesus, abre a Tua porta, abre a Tua igreja, não só essa, mas qualquer outra, ó Pai, para que o gentio chegue, ó Deus, e não se escandalize com aquilo que não conhece, mas possa, ó Senhor amado, entrar nesse lugar e identificar: essa é a casa de Deus, aqui é lugar de adoração. Deus Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai. E que, ainda que o mundo diga o contrário, que nós possamos dizer, ainda que o mundo queira calar-nos, que nós possamos dizer: Hosana, o filho de Davi. Que nós possamos dizer: maravilhoso Tu és, Senhor Jesus. Que nós possamos dizer: eu servirei a Ti, Senhor amado, com tudo que sou, com tudo que tenho. Servirei a Ti com as minhas palavras, servirei a Ti com o meu corpo, servirei a Ti com todos os meus bens. Deus Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos a ser assim, ó Pai. Gente que presta a Ti um culto racional, consciente, não baseado em coisas irrefletidas, mas que escolhe e determina aquilo que é melhor para ser oferecido, então, para Deus. Que nós conscientemente ofereçamos o nosso melhor para Ti, ó Pai. Te pedimos isso, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus.